Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, para mais uma aula. Você está no seu nosso ponto teológico. Para você que me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Para você que está chegando agora, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você acompanhar as aulas. Sugiro que você também olhe aí na playlist, acompanhe desde o início para você ter o entendimento, né, destas aulas. Você que já faz parte da família Point, peço a você que dê o like, comente, que você possa estar divulgando aí nos grupinhos, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram, etc e tal. Perfeito? E você deseja abençoar esse canal, você entende que esse canal tem sido bênção para a sua vida e bênção na vida de outras pessoas? Pois é, convido você a se inscrever aqui abaixo no link da descrição, no nosso Apoia-se. Você pode apoiar este canal a partir de R$5, isso dá menos de $1, dá uns 80, 90 cents de dólar por aí. Pois é, você pode estar abençoando esse canal, e você fazendo isso, você vai estar fazendo parte da família Ponte, do nosso grupo do WhatsApp, e futuramente você poderá estar sendo sorteado todos os meses. Nós vamos sortear livros de teologia quando nós alcançarmos a meta que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se. Ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar nessa 24ª aula sobre a teoria de Irineu sobre a redenção. Estamos estudando nosso livro-texto, é o livro do nosso querido Roger Olson, História da Teologia Cristã. Muito bem. Ele diz o seguinte aqui: embora a crítica de Irineu ao gnosticismo desempenhasse um papel relevante na história da teologia cristã, ao desmascarar esse sistema de crenças como herético, segundo os padrões bíblicos e apostólicos, sua contribuição à história da teologia encontra-se na cosmovisão alternativa ao gnosticismo. Os teólogos históricos rotularam a contribuição de Irineu de teoria da recapitulação, proveniente do termo latino captus, que significa cabeça. Sem dúvida, o próprio Irineu usava o termo grego anakephalaios, vou repetir aqui bem devagarinho, anakephalaiosis, melhor dizendo, que provém da raiz kephalé, que significa cabeça. Anakephalaiosis e recapitulatio significam literalmente reencabeçar ou fornecer uma nova cabeça. É óbvio que Irineu não estava pensando de modo algum na cabeça no sentido literal, a parte superior do corpo, mas na cabeça como a fonte ou origem de alguma coisa, como a cabeça de um rio ou um córrego. Contra as heresias, né, que é o clássico dele, e em demonstração da pregação apostólica, Irineu expôs o que acreditava ser o ensino apostólico cristão a respeito da obra de Cristo na redenção, de prover uma nova cabeça para a humanidade, a recapitulação. Então veja, você sabe que ele escreveu o livro Adversus Haereses, né, tradução contra as heresias. Nós também aprendemos nessas aulas, na aula anterior, que a principal missão da vida de Irineu foi escrever essa obra para refutar os mais variados grupos de hereges, de gnósticos que haviam, né, dentre eles, e haviam grupos de gnósticos que tentavam solapar, né, a autoridade de Cristo, dizendo que Cristo era apenas mais uma das várias emanações celestiais, angelicais, tentando de todas as maneiras retirar a proeminência de Cristo, né? Então você vê ali em Colossenses Paulo escrevendo, colocando a pessoa de Cristo no seu devido lugar, dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, dizendo que ele é o cabeça da igreja. Percebe que essa teologia está presente, né, na teologia paulina, colocando Cristo como cabeça. E Irineu ele vai enfatizar bastante essa teologia de Cristo como cabeça, reencabeçando, esse é o termo, né, que ele escreve aqui, teoria da recapitulação, onde vai reencabeçar no literal, né, fornecer uma nova cabeça, ou seja, para os gnósticos, obviamente, né. Os gnósticos pensavam na obra de Cristo sob um prisma puramente espiritual e negavam a encarnação. Para eles, Cristo, o Redentor Celestial, nunca teve uma existência em um corpo humano. Ele veio por níveis dos aeons, as emanações, né, e arcontes, e apareceu na forma humana sem assumir a natureza física, ou entrou no corpo de um ser humano chamado Jesus de Nazaré. Interessante, né? Eu
quando eu vou fazer essas capinhas, né, dos vídeos, eu jogo o título, por exemplo, eu jogo no Google assim, gnósticos, aí eu boto imagens, aparecem várias imagens, aí coincidentemente eu achei, nem tinha atentado para isso, mas existe a igreja dos gnósticos nos dias atuais, né? Uma religião que mantém vivos esses ensinamentos de quase 2000 anos atrás. Ou seja, a igreja gnóstica existe até os dias de hoje, por equívoco que pareça. Claro, né? Deve ter uma nova roupagem, moderna, possivelmente não abarca todos os viés gnósticos que havia ali no primeiro século, mas assim, eu fiquei assim, impressionado. Eu nunca tinha me atentado para a existência até hoje dos gnósticos, mas existem. E uma das questões aqui que Irineu vai combater é o fato deles negarem a encarnação. Você estuda a primeira epístola de João, você vai ver uma forte ênfase na questão da encarnação. Não somente a epístola, né? O Evangelho também, principalmente ali no capítulo 1, João 1,14, e o Logos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, justamente um ensino para refutar a ideia de que Cristo, o Messias, não teria encarnado. Então, o próprio João vai dizer que quem viesse ensinando que Cristo não havia encarnado, esse era o anticristo. Olha, ou seja, um espírito diabólico estava ali enganando as pessoas, né? Muito bem. O que mais que diz aqui? Em qualquer dessas versões da cristologia gnóstica, a obra de Cristo não requeriria encarnação. Sua missão era simplesmente revelar uma mensagem aos espíritos. Olha só. A dimensão material e física não se relacionava com isso. E quando Jesus foi crucificado, Cristo não estava nele, nem com ele. Então eles faziam essa distinção, né? Separavam a pessoa de Jesus do Cristo. Certo? Quando eles dizem que na cruz teria... alguns, né, vão dizer isso, né? Que na cruz não seria ali o Cristo, o Messias, a morrer. Nem todos os gnósticos enfatizavam a não encarnação. Outros acreditavam que ele tinha encarnado. E muitos vão dizer que o homem Jesus teria morrido, mas o Messias teria se retirado dele, o Cristo. Olha só, fazendo distinção, diziam dois seres distintos. Olha só. A dimensão material física não se relacionava com isso. E quando Jesus foi crucificado, Cristo não estava nele, nem com ele. A vida e a morte do homem Jesus, portanto, não desempenhou nenhum papel na redenção, segundo os gnósticos. Os gnósticos excluíam da sua soteriologia, a doutrina da salvação, a vida, a morte histórica e física de Jesus. Voltando aqui para os docetas, né? Que negavam diretamente a encarnação. Irineu procurou demonstrar que o evangelho da salvação, ensinado pelos apóstolos e transmitido por eles, centralizava-se na encarnação, a existência humana do Verbo, o Filho de Deus em carne e osso. Ou seja, seguindo aí, né, a doutrina dos apóstolos. Ele não negou isso, Irineu. Então ele vai confirmar essa doutrina ensinada por João, que ensina Policarpo, lembra? E nas outras aulas, e Policarpo foi discípulo de Irineu, ou seja, na terceira geração de crentes assim que defenderam a fé. Por isso, enfatizava todos os aspectos da vida de Jesus como necessário para a salvação. A obra de Cristo, em nosso favor, foi muito além de seus ensinamentos e estendeu-se à própria encarnação. Para Irineu e para a maioria dos pais da igreja, pois dele a própria encarnação é redentora e não meramente um passo necessário em direção aos ensinos de Cristo ou ao evento da cruz. Pelo contrário, a humanização do Filho de Deus, o Verbo Logos, eterno de Deus, experimentando a existência humana, é o que redime e restaura a humanidade caída, se ela se permitir. A CDF ficou conhecida como a encarnação salvífica e foi crucial para o curso de toda a teologia depois de Irineu. É por isso que sempre que surgia uma teologia e que de alguma forma ameaçava a encarnação de Deus em Jesus, os pais da igreja reagiram tão fortemente. Qualquer ameaça à encarnação, por menor que fosse, era vista como uma ameaça à salvação. Mas né? Ali, negar a encarnação de Jesus é tão perigosa, tão nociva quanto, por exemplo, negar a ressurreição corporal. Se os gnósticos enfatizavam a negação da encarnação, hoje nós percebemos nos últimos anos os teólogos liberais negando a ressurreição corporal de Jesus. Tão nocivo quanto negar a encarnação, negar a ressurreição corporal
é tão perverso quanto, e eu concordo aqui com Irineu. Negar essas doutrinas fundamentais da fé é negar a própria salvação, querido. Negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Só que você vai ver grandes teólogos aí, por exemplo, Adolf von Harnack, Wolfhard Pannenberg, grandes teólogos liberais aí, alemães principalmente, de boa, assim, sem nenhum receio, sem melhor ser humano, eles negam a divindade de Jesus nas suas obras magníficas. Né? Adolf von Harnack, na história do dogma, né? Perdão, me confundo, história do dogma não. A história onde ele vai abordar os dogmas, na verdade, né? Se não me engano, acho que é a história do cristianismo, uma história do cristianismo, esqueci nesse momento o título, mas nessa obra ele tenta, Adolf von Harnack, se você jogar um Google aí você vai ver o título do livro, ele vai desconstruir os dogmas da igreja, certo? Quais são os dogmas? O que, normalmente, claro, nem todos os dogmas têm base nas escrituras, por exemplo, os dogmas da igreja católica, mas o que nós entendemos por dogma, né, que é uma opinião, é algo que está ali como padrão, como decreto, é isso mesmo. Nós protestantes nos baseamos nas escrituras. Então, por exemplo, a ressurreição corporal é ressurreição, é um dogma, é uma doutrina firmada, não tem como mudar. Não negociamos ressurreição, encarnação. Então, alguns teólogos liberais, eles vão refutar os dogmas das falácias católicas e muitas vezes também vão tentar negar os fundamentos da fé, confundindo as escrituras, os fundamentos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, com as doutrinas criadas na era medieval pela igreja romana. Totalmente distinto, tá? Algo que é totalmente distinto. Que mais? Se Jesus Cristo não fosse verdadeiramente humano, como verdadeiramente divino, a salvação seria incompleta e impossível. A redenção na sua natureza, ou melhor, a redenção na sua inteireza repousa na realidade do nascimento de Cristo em carne e osso, de sua vida, seu sofrimento, sua ressurreição, além de seu eterno poder e divindade. Para Irineu, portanto, a encarnação era a chave da história inteira da redenção e da salvação pessoal. Olha, a encarnação era em si transformadora. Ela iniciou o processo de inverter a corrupção do pecado que causa a alienação de Deus e a morte. A anakephalaioses, o reencabeçamento, ou recapitulação, era a expressão teológica de Irineu, que define o modo como a encarnação física do Verbo em Jesus Cristo opera para transformar a humanidade. Estritamente falando, a raça humana inteira nasce de novo na encarnação. Nasce de novo. Ela recebe uma nova cabeça, uma nova fonte, origem ou base da existência, que não é caída, mas pura e saudável, vitoriosa e imortal. Está plenamente viva, tanto física quanto espiritualmente. Percebe que a teologia de Irineu é extremamente cristológica. Ele entende que toda a raça humana, por que toda a raça humana? Está claro, né? Ele entendia que a expiação, a salvação, era potencialmente viável a toda a raça humana. Então, por meio da encarnação de Cristo, olha só que interessante, toda a raça humana, ela nasce, ela tem a possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Portanto, a salvação é católica, do grego, que significa universal. Percebe? Então, essa ideia monergista, que a gente vai ver mais tarde em Agostinho, numa expiação limitada, não estava presente em Irineu. Sua teologia abarcava uma nova fonte, uma nova origem, um cabeça, uma vida plena, viva para toda a raça humana, isso é toda a existência. Isso é interessante, né? Os gnósticos não ofereceram esperança alguma para a raça humana como um todo, nem para os seres humanos individualmente. Somente os espíritos, e assim mesmo poucos, tinham alguma esperança de serem transformados, e somente mediante a gnose, o conhecimento, eles poderiam alcançar, né, essa transformação. Olha só. Então haviam classes, categorias, castas de crentes. A maioria não iria ser transformada, somente aqueles mais elevados, mais evoluídos, que conheceriam a gnose, teriam o verdadeiro conhecimento. Interessante que o próprio João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, vai dizer: vós tendes a unção. Ele escreve para toda a igreja dizendo: vocês possuem o Espírito, todos vocês possuem o verdadeiro conhecimento. Por quê? Porque justamente
Os gnósticos ensinavam isso, nem todos alcançariam o conhecimento, nem todos seriam transformados. Isso contrariava totalmente a doutrina dos apóstolos, principalmente João. Demais, Irineu plantou profundamente na consciência cristã a crença e esperança em Jesus Cristo como transformador de toda a raça humana mediante sua fusão com a humanidade na reencarnação. Como exatamente funciona a teoria antignóstica proposta por Irineu, a recapitulação? Quer dizer, qual é o mecanismo pelo qual a própria encarnação transforma e salva a humanidade? Em primeiro lugar, deve ficar claro que Irineu acreditava na solidariedade da humanidade, tanto no pecado como na redenção. Essa suposição é desconhecida de muitos cristãos modernos, que tendem a pensar e a viver de modo muito mais individualista, senão atomista. Irineu e seus colegas da igreja primitiva não eram cristãos do tipo Jesus e eu. Ele cria e ensinava que o que Adão fez no Jardim do Éden e o que Jesus Cristo fez durante sua vida inteira, até mesmo na sua morte, afetou automaticamente os outros seres humanos, porque Adão e Jesus Cristo, o segundo Adão, não são simplesmente indivíduos, mas nascentes da humanidade. É verdade, né? Hoje, essa ideia, né, do Jesus e eu está muito presente. Né? Você vê algumas pessoas que se desligaram da igreja, né, física, visível, né, muitos denominam de desigrejados. Ele diz o seguinte: eu não preciso estar socado na igreja para ter Jesus. É Jesus e eu. Não preciso das pessoas, não preciso de comunhão, não preciso de ninguém me dizendo o que tem que fazer, eu faço o que me dá na telha, etc. Né? É a igreja do Jesus e eu. Então esse conceito passava bem longe, né, dos pais da igreja primitiva. E mais aqui, por trás dessa ideia, naturalmente, estão as reflexões de Paulo sobre Adão e Cristo em Romanos 5,5. Se não compreendermos essa passagem bíblica tão importante, fica impossível entender o que Irineu está ensinando. Sua teoria da recapitulação era uma interpretação extensa, sistemática de Romanos 5. Cristo, no sentido estritamente literal, é o segundo Adão da raça humana, e nele Deus recapitulou em si a formação antiga do homem, Adão, para que pudesse eliminar o pecado e destituir o poder da morte e vivificar o homem. Portanto, todas as suas obras são verdadeiras. Quando Irineu escreveu que em Jesus Cristo Deus recapitulou em si a formação antiga do homem, queria dizer que na encarnação, o verbo, Logos, assumiu o próprio protoplasta, ou seja, a fonte física da humanidade, o corpo de Adão, e viveu o inverso do curso da vida de Adão, que resultou na corrupção. Toda a humanidade descende desse protoplasta, o primeiro Adão. Portanto, para inverter a queda e renovar a raça que caiu por causa de Adão, o verbo teve que viver nele para transformar tanto ela como a sua posteridade. A partir de Maria, então, o verbo assumiu exatamente a mesma formação que Adão, e não apenas uma forma semelhante. Adão, de alguma maneira misteriosa, renasceu de Maria na humanidade de Jesus Cristo. Essa doutrina do segundo Adão em Jesus de Paulo eu acho fantástica, porque, claro, né, os liberais terão contra-argumentos para isso, mas é a prova de que Paulo cria também num Adão histórico, porque ele vai fazer essa analogia. Assim como o primeiro Adão, o segundo Adão. Assim como ele entendia que Jesus era um personagem histórico, Adão também era um personagem histórico que caiu. Portanto, a ideia de muitos pastores, muitos teólogos, rabinos, muita gente, não é pouca não, de que Adão e Eva, a história da queda ali é um mito, não seria uma narrativa histórica, em Paulo cai por terra. Claro, os liberais vão dizer, né? Não, Paulo seguiu ali o contexto dele como rabino. Paulo seguiu essa questão, mas ele no fundo não acreditava em Adão como um personagem histórico. Como não, querido? Como não? Jesus ser comparado a um personagem fictício, mitológico? Não. Ele nunca fez esse tipo de comparação. Para que para que houvesse o segundo Adão, o personagem real, que foi Jesus, foi necessário outro personagem histórico e real, que foi Adão. Ele diz aqui, Irineu citou o seguinte, bravo, mas vamos lá. Para o homem ser salvo é preciso que o primeiro homem, Adão, seja trazido de volta à vida, e não simplesmente que um novo e perfeito homem, sem nenhuma relação com Adão, apareça na terra. Deus, que tem vida, precisa permitir que sua vida entre Adão, o homem que realmente sente fome, sede, come e bebe, fica cansado e precisa de repouso, que conhece a ansiedade, a tristeza e a alegria, e que sente dor quando é confrontado com o fato
da morte. Essa é a comprovação que Irineu oferece da encarnação contra os gnósticos que a negavam. Sem a encarnação, Cristo não poderia ter invertido a queda de Adão e a redenção não seria levada a efeito. O pecado e a morte continuariam sendo para sempre características básicas da condição humana. Gostei desse termo aqui. Reverter a queda. Esse foi o propósito do segundo Adão, Cristo Jesus. Reverter a queda. Onde o primeiro Adão falhou, Jesus, o segundo Adão, foi vitorioso. Por isso houve essa necessidade da encarnação, né? Era necessário que o próprio Deus encarnasse para mostrar que era possível, sim, viver neste mundo sem cair. Claro, ele foi concebido sem pecado, permaneceu sem pecado. Nós cremos nisso como Cordeiro Imaculado por 33 anos aqui nessa terra. Mas, diferentemente de alguns cristãos, eu entendo, talvez você possa discordar, mas eu entendo que a partir do momento que Cristo é tentado, alguns teólogos vão discordar. Pelo que eu pesquisei, a metade dos grandes teólogos se dividem nessa opinião. Uns concordam, outros não. Mas eu concordo, por exemplo, que se Cristo foi tentado, logo havia possibilidade dele ceder essa tentação. Não há lógica Satanás tentar Jesus sem que houvesse uma possibilidade de que o segundo Adão falhasse como o primeiro Adão. Entende? Então tem sentido. Eu já ouvi alguns teólogos, pessoas dizendo assim, não, Jesus foi tentado, mas não era possível que ele cedesse, que ele pudesse pecar, que ele pudesse ceder à tentação e pecar. Como não? Não tem lógica, não teria lógica alguma, sentido espiritual nenhum, Jesus ficar 40 dias e 40 noites ali no deserto sendo tentado por Satanás. Se não houvesse realmente uma possibilidade. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia transformar as pedras em pães? Sim. Logo, ele poderia ter cedido a sugestão de Satanás, ter feito ali um milagre desnecessário, desobedecendo a Deus, ou seja, ele teria pecado. Simples assim. Mas respeito quem discorda. Quem diz que Jesus viveu como homem, mas não poderia, nas suas tentações, não poderia ter cedido a tentação. Eu creio, como diz a Bíblia, que ele não pecou. Mas também creio que se ele foi tentado, ele poderia ter tido a possibilidade de cair em tentação. Tá? Diz mais aqui, para Irineu, Jesus Cristo proveu a redenção passando pelo escopo inteiro da vida humana e em cada conjuntura invertendo a desobediência de Adão. Enquanto o primeiro Adão desobedeceu a Deus e caiu, introduzindo na existência humana a corrupção e a morte, o segundo Adão obedeceu a Deus e elevou a humanidade a um estado mais sublime do que o próprio Adão tinha experimentado antes da queda. O ponto crucial da redenção de Cristo aconteceu no momento da tentação de Satanás no deserto. Quando Satanás abordou Eva e Adão, eles foram conquistados e caíram. Quando Satanás aproximou-se de Adão, de novo em Cristo, Satanás foi vencido e abatido. E a humanidade, mediante a aliança com Cristo, conquistou uma grande vitória e recuperou a sua vida. Se a tentação foi o ponto crucial, a cruz e a ressurreição foram o ponto culminante da obra de Cristo na recapitulação. Ao morrer em obediência a Deus, Jesus Cristo fez o sacrifício supremo e conquistou a morte. O que participa voluntariamente da nova humanidade de Cristo, escolhendo ele, não o primeiro Adão, como sua cabeça, pelo arrependimento, pela fé e pelos sacramentos, recebe a transformação que se tornou possível pela encarnação do Filho de Deus. Ele entra para uma nova humanidade, de uma nova raça, com a esperança de compartilhar da própria natureza divina e imortal de Deus. Para Irineu, portanto, a redenção foi uma restauração da criação e não uma evasão da criação, como na sua teologia dos gnósticos. Olha. Foi o processo de inversão da corrupção que invadiu a criação por meio da queda de Adão, e o fim desse processo é a entrada do homem em uma vida não mais sujeita às limitações da existência gerada, uma vida na qual, de fato, a responsabilidade da condição de criatura são sobrepujadas pela graça de Deus. Essa vida é caracterizada pela incorruptibilidade originada e causada pela visão de Deus e pelo reflexo da glória de Deus no próprio homem. Irineu claramente concebia a salvação como a transformação dos seres humanos em participantes da natureza divina, conforme 2 Pedro 4. Essa ideia da redenção, conhecida pelos pais posteriores da igreja como divinização ou deificação, a teoses, encontra-se na base da visão de Irineu da obra de Cristo como uma recapitulação. Então havia também essa ideia de que, baseado em 2 Pedro 4, o homem iria participar da divindade de Cristo. Claro, eu não entendo esse versículo. Você vê, por exemplo, o Champlin, grande comentarista, que existe comentário Champlin,
citando muito esse versículo, muito, para ensinar que o homem, praticamente ensinando o que alguns pais ensinaram na igreja primitiva, a divinização do homem. Eu não penso dessa forma não, tá? Eu tenho a liberdade de discordar de muitos pais da igreja, né? Eu penso que, sim, iremos compartilhar da vida de Deus, mas não ao ponto de nós sermos classificados na eternidade como pequenos deuses, se é que você me entende. Eu já vi também, houve uma época aqui, uma sociedade antiga, um certo modismo aqui no Brasil, alguns pastores declarando, vocês, né, naquele afã de receber aplausos e aleluias da igreja, o pastor falando, vocês são pequenos cristos. Pequenos cristos. Cristo, né? Messias, Christos. Messias, né? O Messias, é um ungido. Pelo que eu sei, só existe um Messias, somente o nosso Senhor Jesus foi o Cristo. E é o Cristo. Certo? A ideia de que seus seguidores são pequenos cristos, pequenos messias, me é estranha, no mínimo. Eu não encontro base nas escrituras. A minha Bíblia vai dizer que quem segue a Jesus é discípulo, é servo, é filho de Deus, nascido de Deus, etc. Mas pequenos cristos e essa ideia de divinização, pequenos deuses, me parece bastante estranho. Mas tá, vamos lá. O propósito e objetivo de Deus na redenção é inverter o pecado, a corrupção, a morte introduzidas na humanidade por Adão e levar a humanidade à vida e à imortalidade. A encarnação oferece essa possibilidade ao fundir a humanidade com a divindade. Os seres humanos podem ser divinizados pela solidariedade com Cristo, sem deixarem de ser humanos e sem se tornar o próprio Deus. A estrutura básica dessa ideia de salvação é aceita pela maioria dos pais posteriores da Igreja. Durante a reforma do século XVI, no entanto, a maioria dos teólogos protestantes rejeitaram ou negligenciaram em favor do conceito mais forense, jurídico, individualista da salvação, de uma reconciliação pessoal com Deus. Né? É que de fato nós somos herdeiros, né? A maioria de nós aqui somos herdeiros dessa herança teológica da reforma. Então a gente se identifica muito mais com ela. Né? No fim do século II, a história da teologia cristã havia feito grandes progressos desde o início e ainda tinha um longo caminho a percorrer. A teoria de Irineu da redenção, como recapitulação, representou um longo caminho a percorrer. Ok, repetir. A teoria de Irineu da redenção, com a recapitulação, representou um salto quântico da reflexão intelectual para além do moralismo simples dos pais apostólicos. Mesmo assim, deixou muitas perguntas sem resposta no tocante ao relacionamento entre o Verbo e Deus Pai, o Espírito Santo e a unidade dos três. Também não explicou como a redenção é aplicada aos indivíduos e por que alguns são incluídos na nova humanidade de Cristo e outros não. Essas e muitas outras perguntas passaram a ocupar um lugar de destaque e forneceram matéria para debates e controvérsias teológicas posteriores. É óbvio que Irineu não iria responder todas as questões, assim como até mesmo os apóstolos responderam todas as questões que hoje nos trazem a reflexões, levam a reflexões. Muitas questões atuais da igreja, você, até mesmo nas escrituras, você vai ver apenas inferências distantes e longe que você precisa concatenar vários textos, vários pensamentos para chegar a uma conclusão. E é óbvio também que Irineu não conseguiria abarcar tudo isso. Então, na verdade, ele iniciou ali um processo de reflexão espiritual, subjetiva, filosófica, teológica, muito mais do que a maioria dos pais, que enfocavam mais a questão moral. Né? Ele começou a fazer com que os outros pais posteriores fizessem reflexões interessantes acerca de soteriológica, acerca da salvação, do relacionamento com Cristo. Né? Ainda mais aqui. No fim do século II e início do século III, no ano 200, ali, 201, virando para o século III, o gnosticismo e o montanismo começaram a perder sua importância e influência. Olha? E estavam surgindo novas heresias que seriam enfrentadas por Tertuliano, Cipriano e outros pais eclesiásticos do século III. Os bispos, na sucessão apostólica, estavam conseguindo monopólio na autoridade das igrejas, de modo que cada vez mais pessoas de dentro e de fora das igrejas reconheciam uma igreja ortodoxa e católica de Cristo, relativamente unida, representada pelos bispos. Isso se tornou muito mais fácil. Derrotar as várias heresias emergentes, embora, conforme veremos, essa luta não deixasse de representar um desafio. A ideia da salvação sendo recebida primeiramente por meio dos sacramentos, incluindo-se o batismo infantil e o da Eucaristia, estava se tornando normativo, embora algumas vozes se levantassem em protesto. Aí, virada do século III,
bastante bases para o que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Romana. Eucaristia presente, batismo infantil, algo já estava se tornando comum. A igreja e sua estrutura e teologia estavam paulatinamente se formalizando e padronizando. Então veja, como instituição, a autoridade dos bispos crescendo, por um lado, esses movimentos heréticos eles foram sendo refutados mais facilmente, mais esmagados. Contudo, foram surgindo outras questões que realmente não tinham muita base na Bíblia, que os próprios bispos aceitavam. Estavam surgindo ali bases para a futura Igreja Católica Romana. Uma certa linha de ortodoxia, representada especialmente por Inácio, Justino, Marte e Irineu, estava sendo amplamente reconhecida e aceita. Quando o século II chegou ao fim, o século III começou a despontar, havia ainda uma importante pergunta sem resposta no horizonte. Qual era exatamente a relação entre a filosofia grega e o pensamento cristão? Os apologistas não tinham resolvido esse complexo problema. Pois é, havia, como nós vimos em outras aulas, havia esta forte divisão, essa forte polêmica de que muitos pais, muitos teólogos aceitavam a filosofia, até mesmo a utilizavam para ser a serva da teologia, enquanto outros a rejeitavam plenamente, né? A frase famosa que nós vamos ouvir ecoando o que tem a ver Jerusalém com Atenas, né, nesse período dos pais, para aqueles que refutavam a filosofia, né? Na verdade, tinha contribuído para complicá-lo. Perto do início do século III, dois grandes pais da igreja provenientes da África do Norte surgiram na história da teologia cristã para resolver essa e outras questões correlatas. Ambos criaram as bases para a reflexão teológica posterior em suas regiões da África do Norte. Clemente de Alexandria fundou a escola de Alexandria, no Egito, onde se falava grego, e influenciou profundamente toda a região oriental do cristianismo no Império Romano. Tertuliano de Cartago caminhou a região ocidental do cristianismo, onde se falava latim para outra direção. As diferenças entre eles ajudam a explicar por que a grande igreja, tanto ortodoxa como católica, acabou se dividindo e seguindo caminhos diferentes até a igreja ortodoxa oriental e a igreja católica romana. Percebe? Então, ali no século III, já temos ali as bases para que ocorra o grande cisma do século XI, né, entre a igreja ortodoxa e a igreja católica ocidental romana. Então, tá aí mais uma aula. A gente fecha essa questão de Irineu. Próxima aula, nós vamos falar sobre as tensões e transformações do século III. Perfeito? Estamos caminhando. Deus abençoe e até a próxima.